Olá, boa noite, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade às nossas aulas. E o nosso tema de hoje será a segunda aula do Pentateuco, que vamos falar ou tratar a respeito de Gênesis e Êxodo. Esses dois livros que vai iniciar o conjunto do Pentateuco, que vai então relacionar toda a questão da história do povo de Israel e também do princípio de todas as coisas. O livro de Gênesis, nós conhecemos, já falamos a respeito disso na aula passada, que vai significar princípio, tá? Ou início de todas as coisas. Ou seja, é o viveiro de todas as civilizações. Em Gênesis começou todas as coisas. Começou tudo que se relaciona ao homem, ao pecado, à criação, à humanidade, foi o quê? Foi estabelecida em Gênesis. Sem o livro de Gênesis, é quase impossível de compreender a história da humanidade, bem como também toda a questão de leis e as promessas de Deus feitas para com a humanidade. É através de Gênesis que nós vamos conhecer todo o relato que houve, que aconteceu antes que a humanidade ela pudesse existir. Logo, vai falar sobre a criação do homem, vai falar sobre o relacionamento de Deus com o homem lá no Jardim do Éden, vai falar sobre o primeiro pecado que houve, a primeira desobediência que houve lá dentro do jardim, passando então com Caim e Abel fazendo e acontecendo o primeiro fratricídio da história da humanidade, que é o assassinato de irmão. Então, em Gênesis, nós vamos ter toda essa história que vai culminar na promessa e no amor de Deus. Claro que quando Deus revela para Moisés toda a questão criativa a qual ele fez, narrando a história de Gênesis, Deus ele não estava tão preocupado com as questões o quê? Com as questões científicas, mas sim em mostrar para a humanidade como tudo aconteceu, como foi criado todas as coisas, como se deu a queda do homem, como se deu o primeiro pecado, a rebelião, como se deu todas as coisas. Então, Gênesis vai tratar justamente sobre esta questão, acompanhada de quê? Acompanhada logo após do livro de Êxodo, também que está relacionado com a história da humanidade. Então, nós vamos falar um pouco, claro que não vou poder nos aprofundar tanto na questão desses livros, haja vista que não temos tempo para isso, então a nossa aula é reduzida, mas nós vamos tentar falar um pouco a respeito de Gênesis e Êxodo. O livro de Êxodo, nós sabemos que se trata de quê? Se trata da saída, enquanto Gênesis vai narrar o princípio de todas as coisas, aonde aconteceu tudo em relação à criação e também ao homem, e a promessa que o próprio Deus fez no livro de Gênesis, no livro de Êxodo vai narrar a história desse povo escolhido, a qual entra dentro do Egito, por uma questão da época que houve uma grande fome. Esse povo foi levado por Deus para preservar a nação de Israel por intermédio de José. Até então eles não estavam cientes do que estava acontecendo, não tinha noção do que estava acontecendo, mas Deus então ele vai dar uma visão, ou seja, um sonho a José para que esse pudesse então ser levado e introduzido lá dentro do Egito, simplesmente para poder preservar a nação de Israel. Chegando lá, esse povo
era para ter ficado um período de tempo naquele lugar e sair logo após a fome acabar na terra de Canaã. Só que eles têm uma mordomia, eles começam então a fixar moradia dentro do Egito, um lugar onde ele era para passar um período de tempo. Agora eles vão fixar moradia dentro daquele lugar, fazendo com que a desobediência, mais uma vez, imperasse dentro do povo de Israel. E Deus, então, vai usar Moisés para poder, então, tirar esse povo de dentro do Egito. Por isso que o livro de Êxodo ele é considerado como a saída, tá? Ou alguns vão dizer o retorno do povo de Israel de dentro do Egito para novamente a terra de Canaã. Então é justamente essa questão que nós vamos tratar, que nós vamos ver aí. Tá? Você que tem a sua apostila, tá? Nós vamos ver aí nos capítulos 30 e 31 da sua apostila, você que tem a sua apostila, tá? Vai justamente falar sobre o quê? A trajetória desse povo. Como Deus estabeleceu essa trajetória para então desenvolver um chamado a um povo que estava inserido dentro de um lugar na qual ele não queria que estivesse inserido. Então, na página 30 e 31, vai falar sobre o contexto da seguinte forma, da revelação, que ela é o quê? É uma revelação progressiva. Ou seja, a história da humanidade, quando Deus chama Abraão de dentro da sua casa, do meio do seu povo, Deus, a partir daí, então, vai desenvolver uma história através de um homem. Então, Abraão, ele é o fundador do povo hebreu, do povo de Israel. Lembra na aula passada que nós falamos a respeito disso? Quem foi o autor ou o fundador da história do povo hebreu? É justamente Abraão. Foi quem deu o início ou os primeiros passos aí, falando sobre a história de Israel. Aí, dentro disso aí vai ter, uma grande revelação, ou seja, o homem jamais aprenderia por si. Gênesis é o único livro da história da criação e dos primeiros 2.500 anos da existência humana. Ou seja, então é através de Gênesis que o homem vai poder o quê? Conhecer o seu potencial e também conhecer os seus limites, as suas fraquezas, o seu egoísmo, que vai então caracterizar ou desencadear uma série de consequências por conta da sua soberba, que esqueceram do amor de Deus. Vai falar também, na página 31, a parte de uma revelação, ela é progressiva, ou seja, o restante da Bíblia é o cumprimento de Gênesis, que começa com uma promessa de redenção e termina com a aparente vitória do pecado. Ou seja, o que é isso aqui? O homem, então, inserido dentro do contexto da criação de Deus, esse homem acaba pecando juntamente com a sua esposa. Esse homem ele é retirado de dentro do jardim do Éden, tá? E a partir daí, então, ele vai começar a trabalhar, começar a ter o seu próprio sustento daí por diante. Deus, então, no capítulo 3 em diante, vai determinar ou profetizar a respeito de uma redenção por conta de quê? Por conta do pecado do homem. Enquanto que Cristo ele seria ferido no calcanhar, lá na morte de cruz, no futuro, Cristo esmagaria a cabeça da serpente. Então, o próprio Deus está profetizando aqui um evangelho de redenção para com a humanidade. Aquilo que se havia perdido
lá dentro do Jardim do Éden, a comunhão que se havia perdido do homem para com Deus, ela é resgatada novamente no Novo Testamento, através da profecia que o próprio Deus falou e decretou, que da semente da mulher nasceria um que seria tocado ou ferido o seu calcanhar e, posteriormente, ele esmagaria a cabeça da serpente. Tá? Vai falar também sobre uma revelação da história da salvação. Em Gênesis, enquanto há 39 capítulos para relatar a história de Abraão, Isaque e Jacó, são somente 2 descrevendo a história de um universo. 9, contando a história das nações. O livro encerra com os filhos de Jacó, os pais da tribo de Israel, no Egito. Lá eles tornaram uma grande nação. O Gênesis nos guia para a pessoa de Cristo, que nos faz concluir que a história contada se trata do plano da salvação. Ou seja, por mais que o homem tenha errado, por mais que o homem tenha pecado, por mais que o homem tenha falhado, Deus nunca deixaria a sua criação a bel prazer, a sua criação vagando de um lado para o outro, sem nenhuma proteção. Mesmo o homem errando, pecando, Deus sempre protegeu, sempre guardou o homem em todas as suas trajetórias. Agora, ele não cuidava de forma direta, mas dava o quê? Orientação ao homem, para que o homem pudesse seguir os seus conselhos e as suas leis. Se o homem voltasse a ele, seguindo os seus conselhos e a sua lei, o homem então seria abençoado de forma grandiosa. Então, a página 31 vai falar justamente sobre o livro de Gênesis, vai contar a história dos patriarcas, né? A história dos patriarcas, começando com quem? Começando com Abraão, Isaque e Jacó, fazendo com que essa promessa ela se propague através da descendência direta de Abraão, tá? Então, essa promessa ela é realizada na vida de Abraão, ela é confirmada na vida de Isaque e reafirmada com Jacó. Essa é uma das promessas. E Gênesis, ele vai contar e narrar essa história aí. Aí, na página 32, vai falar o seguinte, praticamente a história desta parte do livro resume em rebeldia, soberba e condenação. No capítulo seguinte, a história volta a girar em torno de Israel, tendo a Palestina como palco. Note que Israel tem início em um homem. Qual é esse homem? Abraão. Cresce uma família, Isaque, e recebe o nome de Jacó. Logo, a história de Abraão é sobre quem? Os 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Sabendo que o fundador de Israel, do povo hebreu, teve o início em Abraão. Aí, mais embaixo, acompanhando na página 32 da sua apostila, vai falar justamente sobre o quê? Vai falar sobre a divisão, tá? A divisão do livro de Gênesis. Tá? Ou seja, o livro de Gênesis ele vai contar a história e ela é dividida importantemente, ela é dividida em 3 partes, em 3 categorias, que vai dizer o seguinte, página 32 da sua apostila, vai dizer o seguinte, o livro de Gênesis pode ser dividido em 3 grandes blocos de assunto. Quais são esses 3 blocos importantes de assunto? Primeiro, vai falar sobre os
primórdios de tudo. Ou seja, Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11 vai falar sobre o início de todas as coisas, a criação de todas as coisas, onde vai falar que o Espírito de Deus movia-se ou chocava-se sobre uma terra o quê? Vazia, né? Sobre um abismo vazio todo escuro. Então vai contar sobre o início de todas as coisas, os primórdios de todas as coisas, a criação, a separação das águas, da terra seca, a criação dos luminares noturnos e diurnos, do sol e a lua, vai falar sobre a criação dos peixes, dos animais, dos bichos, todas as coisas, tudo pronto. Tá? E também da criação do homem, quando ele cria o homem, coloca o homem já com tudo organizado dentro do jardim do Éden. Lembra-se que eu falei que Deus não coloca o homem em um lugar desorganizado, em um lugar bagunçado, em um lugar onde não há luz, onde não consiga se ver. Deus, antes de colocar o homem no caos, ele vai trabalhar, ele vai alinhar, ele vai colocar o caos em ordem e depois, então, ele vai colocar o homem. Então, a primeira divisão que Gênesis vai falar sobre o quê? Os primórdios de todas as coisas. Aonde tudo começou. Como tudo começou. Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11. Segundo, vai falar sobre os patriarcas. Tá? Quem são os nossos patriarcas? Que deu início Isaac, Abraão e Jacó. Ou melhor, Abraão, Isaac e Jacó. Capítulo 12 de Gênesis até o 35 vai narrar a história dos patriarcas, começando com o chamado de Abraão lá em Ur dos Caldeus e assim dando prosseguimento. Tá? Depois de ter tratado com Abraão, chamado ele em meio a uma geração pagã, em meio a uma família idólatra, Deus faz promessa a esse homem Abraão, tá? Faz-lhe promessa que seria uma grande nação, concede-lhes um filho, o seu filho se chama Isaac. Deus então, quando Abraão morre, faz essa promessa novamente ao seu filho Isaac, reafirmando, tá, essa promessa. Quando Isaac ele também tem essa promessa, nasce-lhe quem? Nasce-lhe 2 filhos, que é Esaú e Jacó. A promessa de Deus estava estabelecida com Jacó. Vocês conhecem a história, sabem de toda a história. Então, a partir de Jacó, Deus então vai fazer o quê? Vai realizar e cumprir a promessa que foi feita a quem? Abraão e Isaac. Porque é a partir de Jacó que vai nascer quem? As 12 tribos de Israel. Tá? As 12 tribos de Israel, ela vai vir justamente da descendência de Jacó. Que Jacó vai para onde? O período que surgiu de fome, ele vai tratar e vai ir para dentro do Egito por conta de que José, seu filho, tá, vai ser jogado na cova dos leões e depois vendido para os mercadores do Egito que estão indo para o Egito. Tá? Então a cova que eles estavam lá, alguns vão dizer que era poço que estava seco, outros era para poder guardar algum tipo de animal, mas a história vai dizer que foi dentro de uma cova, dentro de um buraco que jogaram ele aí. Tá bom? E também depois, o terceiro, nós temos aí a providência manifestada na descida do Egito.
para quê? Para preservar, tá? Para preservar o povo hebreu da fome. Para preservar o povo hebreu da fome. Que vai da onde? Que vai do capítulo 36 de Gênesis até o capítulo 50. Vai então contar a história quando eles descem para dentro do Egito, se multiplicam dentro do Egito, e quando é para sair, eles continuam ainda para poder então se propagar. Na 19ª dinastia, o que acontece? Tá? Entra um faraó que não conhecia José, não conhecia o povo de Israel, e logo faz o quê? Faz com que o povo se torne cativo. Tá? O povo entra livre e sai cativo. Por conta de quê? Por conta da desobediência. Então, aqui está as 3 divisões do livro de Gênesis. Importantes, alguns vão dar outras divisões, mas essas são as mais importantes que tem. Os primórdios de tudo, ou de todas as coisas, os patriarcas, o surgimento de Abraão, Isaque e Jacó, e a providência divina manifestada na descida do Egito por conta da fome, para preservar a nação de Israel. Tá? Aí na página 34 vai falar sobre o quê? Vai falar sobre a queda do homem, tá? Após o homem pecar, após o homem transgredir a lei de Deus, o homem então vai receber uma sentença. Tanto o homem, quanto a serpente, quanto a mulher, todos esses vão receber uma sentença por conta do episódio que aconteceu dentro do jardim do Éden. O homem vai falar o seguinte, a queda do homem. Mesmo Moisés não informado em seu contexto que Satanás foi o tentador, esse fato é mostrado no Novo Testamento. Tá? João 8,34 vai falar, Satanás se apossou da serpente e realizou o milagre diabólico. Normalmente ele usa outros meios, que é por meio da tentação, da mentira e outras coisas mais. A tentação se deu dos seguintes passos. Satanás insinuou que Deus era muito severo e em seguida Satanás levou a mulher para o terreno da incredulidade, ao falar que não havia perigo algum em comer do fruto. A pessoa já mostra que estava no caminho da derrota quando ela passa a duvidar que é a desobediência que gera a consequência trágica. E por fim, o tentador acusou Deus de ser egoísta, falando que ele privava aos homens de serem tão sábios quanto eles. Tá? Então, a partir daí, há um diálogo com a serpente, com Eva, e ela então vai induzir, vai ludibriar Eva ao erro, ao pecado. E a consequência? O primeiro juízo. Todo pecado tem consequência. Listamos aqui quais foram as consequências do pecado de Adão, Eva e os juízos que Deus determinou para cada um dos personagens que fizeram parte desse terrível momento da história da humanidade. Vai falar, sobre a serpente, o que Deus deu de juízo para a serpente. Vai falar, visto que fizeste, malditas será entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás do pó todos os dias da tua vida. Aqui dá-se a entender que a serpente ela não rastejava, mas se movimentava de uma outra forma que a Bíblia também não relata. A partir do que aconteceu, a serpente então vai passar a rastejar no chão, tá? Com a própria barriga, como hoje nós conhecemos. Mas segundo o contexto aqui, segundo a visão, a serpente ela não rastejava, ela se movimentava de uma outra forma qualquer. Isso sem entrar aqui
no contexto exegético da palavra para se interpretar mais aprofundado do que está falando aqui. Sobre a mulher, dor ao conceber filho e submissão ao homem. Multiplicarei grandemente a sua dor, a sua conceição, com dor darás à luz a filho, e o teu desejo será para com teu marido, e ele te dominarás. Logo, dá para se entender também que a mulher não teria dores de parto, ou não teria a quantidade de dores que aqui está falando. Haja visto que ele falou, multiplicarei grandemente a tua dor. Ou seja, a mulher poderia até sentir uma dor, porém não se compara com a dor que hoje ela sente. Seria uma dor mais branda, avisando apenas que a criança iria nascer. É uma conjectura, mas a Bíblia nos dá margem para tal. E para com o homem, ele também estabeleceu uma sentença que vai dizer: maldita é a terra por tua causa, com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Espinhos e cargos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó retornarás. Tá? Aqui também vai falar que também a morte física e espiritual, degradação moral e física, que vai ter as doenças que hoje tem aí. E eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e do mal, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Tá? Então, Deus, antes que o homem tomasse da árvore da vida, Deus então vai retirar o homem de dentro do jardim do Éden, e o homem agora vai passar a trabalhar com as próprias mãos. Ele vai ter que trabalhar para poder então se sustentar e sustentar Eva também, para poder então criar a sua família. Página 35 vai falar a questão do dilúvio. Tá? A questão do dilúvio. A questão do dilúvio é uma outra complexidade também, que vai relatar sobre o quê? Vai relatar que o dilúvio de fato aconteceu. Então, todos os cientistas, todos já acreditam nisso aí. Agora, a problemática é a seguinte: se esse dilúvio foi de proporção universal ou se esse dilúvio foi de quê? De proporção local. Tá? Então, essa é a questão. Essa que, até o dia de hoje, ninguém chegou ainda em uma conclusão definitiva. Logo, se ninguém chegou a uma conclusão definitiva e a visão ela nos dá base para tanto acreditar em uma questão universal quanto uma questão local, então nós vamos aqui apresentar as duas versões das questões, tanto universal quanto da global, se houve de fato aí um dilúvio, né, de proporção imensa ou não. Aí vai dizer o seguinte, página 37. Vamos dar um pulinho aí. Página 38 vai falar o seguinte: a extensão geográfica do dilúvio. O dilúvio já é um fato praticamente aceito e comprovado por todos os estudiosos da ciência. Agora, a grande questão ou questionamento é se realmente foi universal ou localizado. Com uma leitura atenta da Bíblia, parece claro que o dilúvio foi universal. A Bíblia diz que todos os montes altos ficaram cobertos pelas águas e toda a raça humana foi destruída, menos Noé e sua família, que entraram dentro da arca antes de tudo acontecer. Tá? Então, aqui nós vamos ter duas versões, tanto da global, tá? Do dilúvio global, quanto do dilúvio universal. Página 39 vai dizer o seguinte: o argumento em prol do dilúvio global. Eis alguns argumentos utilizados pelos defensores de um dilúvio de proporção global, que teria atingido toda a Terra. Entre os capítulos 6 e 9 de Gênesis,
o que percebe-se é a citação de um dilúvio de proporção universal, na qual todos os picos e montes ficaram cobertos, pelas quais destruindo todos os seres vivos de corrente. Como encontramos narrativas de grande inundação em várias civilizações da Terra, nos parece razoável concluir que o dilúvio se espalhou por todos os lugares. C. Os depósitos aluviais do dilúvio se espalharam em escala mundial. Como houve uma súbita extinção dos mamutes peludos do Alasca e da Sibéria, surgiu a hipótese de que a espécie morreu por afogamento e não por congelamento. Essa é a teoria, né, do pessoal que acredita que o dilúvio foi um dilúvio universal, baseado naquilo que a Bíblia fala. O argumento em prol de um dilúvio parcial, página 40 da sua apostila, vai dizer o seguinte: apresentamos os argumentos a favor de um dilúvio parcial, nesse caso, apenas nas regiões em que eram habitadas, já que a intenção de Deus era pôr fim à raça humana. Apesar de Gênesis 6,9 usar o termo global, alguns defendem que o autor do texto quer apenas se referir àquela parte do mundo que Noé tinha conhecimento. Ele não tinha noção da verdadeira extensão da terra, assim como os trechos de Colossenses 1, que diz: o evangelho havia se espalhado por todo o mundo. Fica claro que ele só se refere ao mundo conhecido de então. Nesse caso, a Espanha, e não toda a superfície terrestre. Houvera povos que Paulo jamais visitou. B. A universalidade da história sobre o dilúvio prova que ele foi uma gigante tragédia terrestre, com inundações que ocorreram em toda parte. Mas isso não significa que as águas cobriram toda a superfície da Terra. Mesmo quando os polos magnéticos se alteram, existem inundações generalizadas, mas não são todas as terras imersas que ficam cobertas debaixo das águas. Os depósitos aluviais que encontramos pode ser parte, não reflexo, de muitas vezes um dilúvio local. Tá? Então, aqui nós temos referente a um dilúvio, né, as duas teorias de dilúvio universal e um dilúvio local. Uns vão acreditar que o dilúvio cobriu toda a Terra, toda a extensão do planeta Terra, tá? E não houve vida em lugar nenhum. A outra tese é que a visão do autor da época, quando ele vai se retratar sobre um dilúvio total, era até onde a sua visão alcançasse. Então ele não tinha uma noção de quantas pessoas existiam, até onde essas pessoas puderam ir ou chegar. Tá? Mas um caso é certo, a Bíblia falou que toda a humanidade ela foi o quê? Ela foi extinta, assim também como os animais. Com exceção, tá? Com exceção de Noé e sua família que adentraram dentro da arca de Deus. Tá? Então, até hoje, sempre vai continuar com essa questão. O dilúvio foi universal ou o dilúvio foi local? Tá? Isso aí, quem defendeu um ou quem defendeu outro, eu acredito que isso aí não vai interferir na salvação da humanidade. Né? É uma questão de visão e também uma questão aí de interpretação. Eu posso, particularmente, a Bíblia fala que foi uma inundação universal, né? Mas eu também aceito a visão da época também, que eles tinham naquela época, que pode ter sido uma visão aí aonde os olhos alcançassem, para eles naquela época pudesse ser aí uma inundação local, né? Uma inundação para eles naquela época mundial, mas na verdade foi uma inundação local. Tá bom? Êxodo. O livro de Êxodo, nós falamos que o livro de Êxodo ele é
um livro que vai tratar ou relatar a saída do povo. Tá? Então, o livro de Êxodo significa saída. Quando o povo entra no Egito para passar um período, o povo não fica aquele período, ele prolonga aquele período, consequência disso, eles se tornam escravos. Deus usa então Moisés para poder tirar o povo de dentro do Egito. Tá? O livro de Êxodo vai tratar a respeito disso aí. Então, o livro de Êxodo, ele é a saída de dentro do Egito. Tá? Aí, mais um pouquinho adiante, nós vamos buscar aí, tá? Na página 46 e na página 47, a página 46 vai falar sobre o quê? Vai falar sobre a divisão também do livro de Gênesis. Qual é a divisão do livro de Gênesis? Também ela é proporcional, tá? Em 3 ocasiões. Vai falar o seguinte: a divisão do livro de Gênesis, Êxodo também pode ser dividido em 3 blocos de assunto, todos indicando metodicamente, pela letra L. A libertação do povo de seu cativeiro egípcio. B, a locomoção através do deserto. C, a legislação recebida ao pé do Monte Sinai, ou seja, a lei que Deus deu a Moisés após a saída do Egito, após a trajetória no deserto. Quando chega no pé do Monte Sinai, Deus então vai dar uma lei a Moisés para que o povo pudesse seguir esta lei. Tá? Seguir esta lei. Então, essa lei serviu para quê? Qual o propósito, ou seja, qual foi o objetivo fundamental da lei que o Senhor deu para Moisés para entregar o povo, para falar para o povo? Então, qual foi esse objetivo fundamental? O objetivo fundamental da lei foi, primeiro, revelar aos homens o caráter e a bondade de Deus. Tá? Caráter